cultura é um termo bastante explorado pela antropologia e, partindo dessa perspectiva, pode ser definida como um modo de pensar, agir e sentir de determinado grupo de indivíduos em relação ao ambiente do qual se faz parte. Cultura é o conjunto de crenças, hábitos e conhecimentos que cada um de nós temos, de acordo com o nosso meio. Não existe um consenso quanto à origem da cultura. Contudo, Levi-Strauss considera que a cultura surgiu no momento em que o homem convencionou a primeira regra, a primeira norma. A cultura é transmitida e compartilhada por um grupo de uma geração para outra e podem não só se diferenciar de um local para outro, como também em um mesmo local, mas em épocas distintas. Tomar banho longo e demorado 2 vezes ao dia, todas as semanas, é um hábito comum para muitos brasileiros, mas para os ingleses e franceses, isso já não é tão comum, devido, talvez, à umidade, mas também ao costume local. Comer comida baiana às sextas é algo que já está enraizado na cultura baiana e que raramente se vê fora do estado. Segundo a perspectiva sociológica de Hofstede, existem particularidades que podem considerar um grupo cultural semelhante ou diferente de outro. Nessa proposta, Hofstede considera como particularidades os símbolos, heróis, rituais e valores, que seriam aspectos mais relevantes na distinção entre diferentes grupos sociais. Os símbolos são as palavras, os gestos, as figuras ou os objetos que carregam um significado específico para os indivíduos que fazem parte de um grupo. É a parte mais superficial da cultura. Heróis são pessoas vivas ou mortas, reais ou imaginárias para determinado grupo cultural, que servem como modelo para comportamentos. Os rituais abrangem as atividades coletivas de determinado grupo, são apontados por Hofstede como tecnicamente supérfluos, porém essenciais. Valores, segundo Hofstede, são como uma tendência abrangente de se preferir certos estados de afazeres a outros. Para ele, os valores são mutuamente relacionados e formam uma espécie de hierarquia ou sistema. Contudo, não estão necessariamente em perfeita harmonia, já que os indivíduos apresentam muitos valores conflitantes, como a liberdade e a justiça. Além disso, os valores têm intensidade, ou seja, têm certa relevância para cada indivíduo, assim como a diferença de valor para muitos entre o bem e o mal. Trata-se de manifestações que não são perceptíveis visualmente, seriam aqueles aspectos culturais que estão internalizados e são compartilhados pelos membros de um grupo cultural, enquanto os símbolos, os heróis e os rituais são considerados como parte observável de determinada cultura. Mas como as pessoas chegam a adquirir seus valores? Sem dúvida, a cultura na qual a pessoa está inserida o oferece um conjunto de orientações de valores e significados que permeia todo o seu meio. No entanto, dentro de um mesmo contexto cultural, existem variações individuais que são muito importantes. Afinal, mesmo com todos partilhando os elementos-chave de nossa cultura, somos todos diferentes. As diferenças de valores em cada indivíduo são resultado de uma combinação única de suas influências sociais, características biológicas e suas experiências sociais, ou seja, sua história pessoal, sua localização, pertencimento a uma cultura, além de outros fatores, determinam seus valores. A cultura é fonte de proteção das religiões. Com seus diferentes modelos de crenças e práticas, as religiões seriam os mais primitivos sistemas culturais que se tem conhecimento.
acerca de, por exemplo, proteger e criar os filhos, além de contribuir com a continuidade genética. As religiões estão repletas de significados que marcaram a evolução humana, passando de geração a geração, crenças, temores, rituais. Toda uma carga histórica se estabeleceu, devido aos cultos às divindades exercidas pelos povos desde as épocas mais antigas até nossos dias atuais. O homem, produtor de linguagem, de signos de cultura, estabeleceu pela religião um cosmos sagrado, um cosmos que transcende e inclui o homem na sua ordenação. A religião, portanto, teria uma grande contribuição na construção das relações humanas, dando significados à própria existência. A própria estruturação da religião supõe que a ordem humana é projetada na totalidade do ser, ou por outra, a religião é a ousada tentativa de conceber o universo inteiro como humanamente significativo. As imagens do mundo que estruturam os discursos religiosos são chamadas de cosmologias e incluem cosmogonias, ou seja, relatos de como o mundo começou. A ideia do cosmos dá sentido às narrativas, constituindo o saber religioso em relação à vida e à morte.